Nós estamos numa série sobre ansiedade e medo. Nós já cumprimos com algumas exposições a respeito da ansiedade, que é o medo quanto às coisas futuras. Já falamos no domingo passado, no Salmo 46, sobre a importância de nós termos e reconhecermos Deus como a nossa suficiente fortaleza, a nossa suficiente provisão diante de situações que nos ameaçam com ansiedade, com medo quanto às coisas futuras. E hoje pela manhã nós ouvimos a respeito da origem do medo, mais especificamente o medo das coisas presentes, aquilo que nós chamamos de terror a respeito das circunstâncias, das coisas ou das pessoas. Nós vimos em Gênesis 3 o quanto o medo é terrível, e especialmente terrível para os incrédulos. E agora nós iremos olhar para este salmo para perceber que há um tipo certo de medo. Há um medo que é próprio, que é adequado aos santos, aos convertidos, aos regenerados do Senhor. Nós então faremos a leitura deste salmo, e a respeito disso nós estaremos meditando, expondo esta noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Curva sua fronte, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Deus Santo, Pai dos céus, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós nos alegramos na Tua presença e com a Tua palavra. A bendita revelação que o Senhor faz de si mesmo. Palavra que é vida para a nossa alma, para os nossos ossos, que é saúde para o nosso corpo, Pai. Palavra que simplesmente tendo sido lida, já nos é por graça, já nos é por bênção da parte do Senhor. Mas, ó Deus, palavra que também foi ordenada pelo Senhor que fosse pregada, exposta, explicada e aplicada para benefício das almas dos Teus santos. E, portanto, ó Deus, neste momento em que ela será exposta, explicada, nós queremos clamar pela direção do Senhor, de maneira, a Deus, que Tu nos assistas com a Tua graça, com a condução e direção do Teu Santo Espírito, de modo que seja dito apenas aquilo que seja fiel e que corresponda a ela. E, ó Pai, também Te clamamos pelos ouvintes, que o Senhor, Pai, faça com que cada coração seja como um campo bom para receber a Tua palavra e para frutificar. Que o Senhor torne os ouvidos sinceros, e que haja uma disposição, uma prontidão nos Teus servos esta noite, para receber a Tua palavra e para sair daqui para vivê-la. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amados, nossa cultura, nós temos vivido uma grande e terrível informalidade. Há uma tendência cultural muito grande à irreverência. Nós temos visto e vivenciado situações que nos ameaçam seriamente por conta disso. A tendência do nosso tempo é estabelecer mentes, corações, pessoas que não têm temor, que não são reverentes. As pessoas, de uma maneira geral, elas brincam com o nome do Senhor quando deveriam temê-lo e quando deveriam guardá-lo, não usando-o em vão. Mas o que nós temos percebido é que até mesmo entre os crentes tem havido uma enorme falta de temor e de reverência ao Senhor. Nós vemos em reuniões de jovens ou acampamentos, muitas vezes momentos sociais sendo feitos, onde piadas são feitas
usando-se o nome do Senhor em vão. Nós vemos ocasiões na vida de muitos crentes onde piadinhas, anedotas, gracejos são feitos usando-se o nome de Deus. E isso revela muito daquilo que é a nossa cultura, daquilo que tem sido essa cultura popular da informalidade. Nós brincamos com Deus, nós brincamos com as coisas de Deus com muita facilidade. E precisamente por conta disso é que a palavra do Senhor nos vem em vários momentos do Antigo e do Novo Testamento, nos chamando ao fato da importância de se reverenciar o nome de Deus, de se entender que em determinado momento da história do povo de Deus, o nome pactual de Deus, Yahvé, sequer era pronunciado. Tamanha necessidade pactual que se tinha de que o povo entendesse a gravidade do abismo que separa Deus e a sua perfeição infinita de homens tão pecadores e terríveis como nós somos. Homens como nós aprendemos hoje na nossa escola dominical, que estão separados por Deus pela sua impureza, enquanto Deus é santo e perfeito, e diante de toda a lei que se estabeleceu, que se revelou no Êxodo e no Levítico, para que entendêssemos a necessidade de entendermos e compreendermos a santidade de Deus e a nossa própria falta de santidade. Portanto, o temor ao Senhor, ou o medo de quem Deus é, daquilo que Deus é, de quem Ele é, daquilo que caracteriza-o na sua perfeição e na sua santidade, é algo indispensável, fundamental em nosso tempo. Alguns pastores do passado, já desde o século XVIII, XIX, já vem acentuando que a grande necessidade, não apenas fora da igreja, como dentro da igreja, é de temor ao Senhor. Eu acredito, tenho a firme convicção de que esta é a grande necessidade do nosso tempo. As pessoas fazem muito do que fazem por falta de temor ao Senhor. Homens estão usando a igreja para comércio por falta de temor ao Senhor. Homens estão usando a igreja como palanque político eleitoral por falta de temor ao Senhor. Homens estão inventando novas indulgências, templos de Salomão e coisas desse tipo por falta de temor ao Senhor. Homens estão temendo homens, mas não estão temendo ao Senhor. Na medida que muitos estão ocultando pecados sérios, graves, dos homens, enquanto não temem que os olhos de Deus estejam por sobre toda a terra, e certamente estão com os seus olhos sobre os seus pecados. Portanto, nós precisamos entender que enquanto Jesus nos fez seus amigos, conforme a expressão lá de João 15:15, nós precisamos nos lembrar de que a sua amizade é como nenhuma outra. Nós não podemos considerar Jesus como um amigo qualquer, ou como qualquer amigo. Na verdade, Ele é digno da nossa adoração e louvor, e há algo especialíssimo quando a palavra de Deus se refere a Jesus como estando em amizade com os santos. É muito mais um contraponto com a inimizade que nós tínhamos antes de nós estarmos em situação de reconciliação com Deus. É muito mais nesse sentido. É preciso, portanto, meditar sobre a santidade, sobre a graça de Deus, de maneira que ela possa nos ajudar a manter um temor reverente a Ele, a entendermos que devemos tomar cuidado quando nós falamos de Deus, e quando nós falamos com Deus, e quando nós adoramos a Deus. É preciso entender que à medida que Ele é reverenciado por nós, Ele mesmo pela sua graça concederá ainda mais sabedoria para que tenhamos temor a Ele e venhamos o reverenciar cada vez mais de maneira apropriada e de maneira adequada. Nós estamos diante de um salmo que nos ajuda muito nesse sentido, de um salmo que nos fala sobre este certo, correto tipo de medo que devemos ter do nosso Deus, que devemos ter como fundamento de uma vida piedosa. O Salmo 112 pode ser bem visto como uma continuação do Salmo 111. Eu gostaria que você observasse o verso 10, e esse Salmo 111 fala das magníficas obras de Deus, falando sobre a necessidade que temos de louvar, de reverenciar, de adorar o nosso Deus. E ele termina no verso 10 dizendo o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre.
E aí na sequência, no Salmo 102, o salmista vai começar dizendo: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. À medida em que há uma clara conexão entre o Salmo 112 e o Salmo 111, onde nas junções desses dois salmos nós encontramos um tema, uma mensagem sobre a grandeza das obras de Deus, de sua fidelidade, de sua justiça, enquanto que isso é, quando observado pelo homem com temor e com reverência, uma fonte de bênçãos que virão sobre aqueles que sabiamente temem ao nosso glorioso Deus. Aqui, portanto, nós vemos uma conjunção de ideias em torno desse tema, que é o temor do Senhor, ou o medo correto que nós devemos ter em nossas vidas. Algumas coisas importantes e interessantes aqui, mas antes que nós venhamos a pensar neste salmo como algo triunfalista, como algo que afirma a teologia da prosperidade ou coisa desse tipo, entendendo, compreendendo mal, expressões como, por exemplo, aqui nós encontramos no verso 3 que diz: na sua casa há prosperidade e riqueza, ou quando no 4 diz: ao justo nasce luz nas trevas, ou 5, ditoso o homem que se compadece e empresta. Enfim, é preciso entender que nestes mesmos versos há expressões de bênçãos, enquanto a dificuldade não é negada. Nós olhamos para o texto e vemos no verso 4 que a luz ela aparece porque há trevas. O texto diz aí: nasce luz nas trevas. Ou seja, a bênção de Deus ela existirá nesta bem-aventurança daqueles que temem a Deus, mas não necessariamente fora de um contexto de dificuldades, fora de um contexto de circunstâncias que sejam difíceis, que muitas vezes envolvam até mesmo sofrimento. Nós já falamos sobre a necessidade de que a Bíblia interprete a Bíblia, de que em textos onde aparentemente nós não vejamos muita clareza, que você use de outros textos da Bíblia, que são mais claros, para lançar luz sobre esses textos. E nós já vimos fartamente nos últimos meses mensagens argumentando quanto ao fato de que sim, o cristão haverá de sofrer, de enfrentar lutas, dificuldades nesta vida. O fato da bem-aventurança, da bênção de Deus, não nos afasta da possibilidade de enfrentarmos dificuldades e sofrimento. Portanto, quando nós falamos da bem-aventurança do temor ao Senhor, nós queremos passar muito longe de fazer qualquer tipo de defesa triunfalista aqui, de defender a teologia da prosperidade ou coisas erradas desse tipo. Nós precisamos ter a clara consciência de que Deus nos abençoa, de que Deus está conosco e faz-nos bem-aventurados e felizes, mesmo em meio às piores situações. É exatamente esse o argumento que nós vamos encontrar no livro de Jó. O livro de Jó começa falando da integridade de Jó, e falando que a base para a sua integridade, para essa sua maneira piedosa de viver, era justamente o temor do Senhor. Jó era um homem bem-aventurado, e se você não pular todo o meio do livro de Jó até o seu final, você verá o quanto um homem bem-aventurado e abençoado pelo seu temor ao Senhor viveu coisas terríveis e coisas difíceis. Portanto, a base para uma vida estável, bem-sucedida, é apresentada aqui de uma forma não materialista, de uma forma não triunfalista, de uma forma que certamente passa muito longe de ser a forma defendida pela igreja moderna. Portanto, esta é a coisa importante na hora de olharmos este salmo. E dizendo isso, a pergunta que nós queremos responder é: como é que o temor do Senhor é aqui trabalhado, desenvolvido pelo salmista? Como é que nós atuamos em relação ao temor do Senhor e quais são as bênçãos do Senhor, os frutos daqueles que vivem nesse temor do Senhor? Há pelo menos duas coisas importantes quanto ao temor que nós ainda precisamos falar aqui antes de considerar estes versículos. É preciso dizer que, como nós vimos hoje pela manhã, a Escritura claramente trabalha dois tipos de medo. O primeiro, no sentido negativo,
é o medo dos ímpios, o medo daqueles que estão imersos na sua condição de pecado, de apostasia e de rebelião contra Deus. É medo como o de Deuteronômio, capítulo 2, verso 25, que diz que este dia começarei a meter terror de ti, e do medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu, os que ouvirem de ti, e tremer, e estar com angústia por causa de ti. Aqui é claro que nós percebemos que o medo afirmado é terror, pavor, aquilo que atormenta e que perturba a alma daquele que está apavorado com a ira, com a justiça de Deus e com tudo aquilo que maculou a sua vida e o distanciou de Deus. É o mesmo que nós podemos encontrar no Salmo 105, verso 38, que diz: o Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o temor caiu sobre eles. Temor aqui é medo, pavor. Nós sabemos bem das narrativas bíblicas o que sucedeu ao povo do Egito por conta das ações promovidas por Deus para a libertação do povo de Israel que estava cativo no Egito e consequentemente do seu juízo sobre o Egito por conta desse cativeiro. Mas quando nós lemos em Levítico 19, verso 3, que nós devemos temer cada um a sua mãe e a seu pai, obviamente que nós vemos que há uma mudança de qualificação do tipo de medo envolvido aqui. Não é o mesmo medo. Quando a palavra de Deus está dizendo aqui quanto ao temor de pai e de mãe, está falando de algo que envolve-nos em honra, em veneração, e não em pavor, em terror. Então a Escritura estará sempre falando destas duas coisas, ou dessas duas categorias de medo. É um significado parecido este também com o de Josué 4,14, quando o Senhor diz a Josué: não temas nem te espantes. O que está em vista aqui é o medo dos inimigos de Israel, e tem a mesma força que tinha expressa anteriormente na linguagem de Josué, capítulo 1, verso 9, quando a palavra de Deus diz: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Dois medos, duas realidades, duas situações distintas, uma extremamente negativa e que envolve incredulidade, apostasia e rebelião contra Deus. Aqueles que estão numa situação de inimizade contra Deus e que certamente devem estar aterrorizados, apavorados. E de um outro lugar, um medo que é próprio daqueles que são regenerados, que são os resgatados e convertidos do Senhor. Mas este outro medo que nós temos tratado pela manhã, ele pode ameaçar a vida e o coração dos crentes. Tanto é que a palavra de Deus diz aqui que você deve temer pai e mãe, mas que você não pode temer os inimigos e confiar no Senhor. E você tem que ser forte e ser corajoso. Como diz ainda em outro texto da palavra de Deus, em Isaías, tu não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Percebam que uma palavra já surge aqui nesse contexto que será muito importante para aquilo que nós vamos considerar esta noite. Não temas, porque eu sou contigo. Confie, confie e confie. Pela manhã nós vimos uma coisa importante a respeito do medo ímpio e do medo piedoso. Nós vimos como é que é o processo de desenvolvimento do medo ímpio. Nós vimos que tudo começa, tudo se precipita com o engano. Depois do engano, os desejos maus do coração, a idolatria, a desobediência, que conduz os homens à morte, a uma vida de miséria. Enquanto que o medo piedoso, que vai trocar o engano pela confiança na palavra de Deus. E essa palavra irá orientar os desejos do coração. E todo o afeto nosso não será para ídolos, mas será para o nosso Deus. E consequentemente haverá bênção e vida para aqueles que assim temem, para aqueles que assim praticam o medo piedoso. Portanto, a palavra confiança começa também aqui a surgir de maneira muito importante, porque ao passo que o medo ímpio
se orientem muito pela incredulidade, pela descrença, por aquilo que Satanás trabalhou no coração, ao ponto de enganar o coração. Em outro lugar, o medo piedoso, ele se estabelece sobre a confiança, sobre a crença, sobre aquilo que é a credibilidade do que Deus fala a nós, e nós cremos e nós confiamos. E por que isso é importante? Porque no verso 1 deste salmo, já é justamente um trabalho para destruir aquilo que Satanás empreende. Aqui o salmista começa falando sobre a relação natural entre temor a Deus e bênção, temor a Deus e felicidade, como coisas que andam juntas. Vejam comigo o verso 1. Ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz dos meus mandamentos. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? O contrário do que Satanás diz. Enquanto o diabo, quando promove o engano no coração, ele diz: não tem como você ser feliz temendo ao Senhor. Não tem como você ser feliz obedecendo aos mandamentos do Senhor. Não há contentamento e felicidade numa vida de renúncia, numa vida de submissão, numa vida de sujeição. Vejam que o salmista faz o contrário do diabo. Nós vimos em Gênesis 3 que o trabalho do diabo era dizer: não, Deus disse que você morre não. Olha, não tem como você ser feliz, realizado, bem-sucedido, cheio de grande contentamento por grandes coisas que você tenha feito, se você temer ao Senhor e continuar caindo nessa de Deus dizer que você vai morrer se pecar, se desobedecer. E então o salmista, ele nega a mentira do diabo, e ele diz: sim, bem-aventurado, sim, feliz é aquele que teme ao Senhor e aquele que guarda, que anda segundo os seus mandamentos. O mundo tem trabalhado a favor do argumento do diabo, e a grande propaganda do mundo é justamente essa, a de que religião é uma coisa ultrapassada. Vocês se lembram bem do domingo passado, quando nós falávamos sobre o Salmo 46, o fato de que naquele editorial de revista que eu citei aqui, é dito que Deus é uma ideia muito obsoleta, que nós nos tornamos muito requintados, sofisticados para a ideia da religião. Essa ideia de que o domingo, dia do Senhor, eu vou guardar para as coisas religiosas, para os assuntos da vida piedosa. Não, domingo eu vou ao shopping, domingo eu vou ao clube, domingo eu vou ao estádio. Percebe que a propaganda do mundo é contra os mandamentos de Deus. A propaganda do mundo é: se você temer ao Senhor, se você inventar de viver uma vida de guardar mandamentos, você não será feliz. Você quer ser feliz? Faça o que você quer. Você quer ser feliz? Atente apenas para os desejos do seu coração. A própria religião, a própria falsa religião, que muitas vezes tem se chamado igreja moderna, igreja evangélica, tem pregado essas coisas. A ideia de que não há mais mandamentos do Senhor para os dias de hoje. Isso nós chamamos de antinomismo. Qual que é a proposta do antinomismo? Que a graça veio para que não houvesse mais a necessidade de lei. Lei para tirar todo o meu prazer de viver. Quando nós temos encarado algumas situações, no âmbito pastoral nós temos percebido o quanto esta é uma luta terrível do coração humano. Quando nós trabalhamos a ideia de lei, a ideia de restrição, a ideia de mandamento com os crentes, o que nós percebemos é uma grande reatividade por parte das ovelhas, por parte das pessoas. Se nós chegamos, seja para jovem, adolescente, adulto, pessoas aí idosas até, o que nós temos percebido é que quando nós falamos de algo que restringe, há uma grande reação, há uma terrível reação. Por quê? Porque as pessoas, elas querem entender que a ideia de bem-aventurança, de felicidade, não pode envolver renúncia, restrição, palavras dessa natureza. Eu quero ser feliz, e se eu quero ser feliz, vim falar de julgo desigual para mim? Como assim julgo desigual, pastor? A moça é linda, é bonita, é maravilhosa, eu quero ficar com ela, e ponto final.
e então você insiste em todo o conselho de Deus e diz: não, isso é ruína, isso é tragédia para a sua vida. Você tem claramente que o mandato do Senhor não pode, a lei do Senhor é clara, e então começa a se assumir a ideia do mundo de que temor do Senhor, guardar mandamentos, não é algo que possa combinar com bem-aventurança, com felicidade, porque é restritivo demais para permitir que eu possa ser feliz. Mas o salmista, ele nega a artimanha do diabo, ele nega esta argumentação do diabo que tenta separar as duas coisas, separar temor do Senhor e guarda dos seus mandamentos de felicidade e bem-aventurança. Essa é a primeira coisa importante que nós percebemos e aprendemos aqui neste salmo. Isso envolve o fato necessário de nós entendermos que o temor correto envolve uma piedade comandada. Você não estará temendo a Deus, você não estará vivendo uma vida piedosa, se você não entende que essa vida piedosa, que este temor envolve os comandos do Senhor. Aqui as duas coisas não estão como frases em separado, não estão como coisas paralelas, mas estão como coisas interdependentes, como coisas que estão interligadas, estão intrinsecamente ligadas uma à outra. Veja que o salmista diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Meus irmãos, como nós podemos temer a Deus enquanto quebramos os seus mandamentos? Que temor há, que medo há do Todo-Poderoso, que medo há daquele que é o Santo, o Santo, Santo, Santo de Israel, se nós ignoramos os seus padrões morais, se nós ignoramos a sua santa lei moral, aquilo que ele estabeleceu como padrão que iria denunciar o nosso pecado, obviamente apontar para a nossa necessidade de Cristo, mas ser também uma referência para a nossa própria obediência e amor ao Senhor Jesus. Portanto, o temor do Senhor é a alma da piedade, a essência da piedade, e está relacionada com a bênção, de maneira que possamos obter essas duas coisas juntas. Você terá o medo certo, o medo correto, quando também você considera a necessidade de andar guardando os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, aqui o salmista, ele coloca necessariamente duas coisas que precisam andar juntas e que irão orientar as nossas vidas. Vocês se lembram que quando o diabo ele promove o engano, ele afeta os desejos do coração. E nisso se regula todo o resto da vida. Todas as coisas que eu vou passar a fazer será em função desses afetos. Eu mexo no intelecto que afeta os meus afetos, os meus desejos, e a minha vontade já não terá outro caminho, outro direcionamento, que não as coisas demandadas pelo intelecto e pelo afeto. Eu farei aquilo que eu desejo. Eu farei aquilo que estou amando. Há uma coisa interessante sobre isso, que o Paul Washer diz que nós precisamos, se queremos viver a santidade, amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. E isso está justamente relacionado sobre a base dos nossos desejos e dos nossos afetos. E aqui o que nós percebemos em comparação com Gênesis 3 é que o salmista está redirecionando a coisa. Fala: olha, bênção, felicidade, ou seja, aquilo que você deve desejar envolve temer ao Senhor e envolve amar os seus mandamentos. Falando desta necessária relação de desejo e de afeto, Jesus ele diz: aqueles que me amam fazem o quê? Guardam os meus mandamentos. Simples assim. Não há como você querer fazer grandes juízos interpretativos sobre o que Jesus disse. Ele foi simples e claro. Aquele que me ama, aquele que tem seus desejos em mim, os seus afetos voltados para mim, esse guarda os meus mandamentos.
E este é um importante princípio da vida piedosa que o salmista afirma aqui, neste ponto. Então é importante ver que quem tem esse tipo certo de medo, ele tem os seus desejos orientados de maneira telreferente, ou seja, em relação a Deus, de maneira que as prioridades da vida são orientadas pelo temor do Senhor. De maneira que o que tem valor para mim são orientados pelo temor do Senhor. De maneira que o que é certo e o que é errado são orientados pelo temor do Senhor. O que vale a pena para o meu tempo será orientado pelo temor do Senhor. O que é importante e o que é sem importância será orientado pelo temor do Senhor. Aquilo que é duradouro e aquilo que é passageiro serão medidos, serão analisados mediante o temor do Senhor. E há duas perguntas, duas questões que nós devemos responder em relação a essa maneira de reorientar as coisas, ou com base no temor do Senhor, ou no temor dos homens, ou do medo de outras coisas. Que nós podemos temer não apenas a quem, mas até mesmo ao que. Nós podemos temer aquilo que não temos, a idolatria lançada sobre coisas. Nós podemos idolatrar circunstâncias, situações. E estas coisas irão, de alguma maneira, orientar todas essas nossas escalas de prioridades, de valores, do que é certo e do que é errado, de o que é importante e o que não é importante. Mas duas perguntas que nós precisamos fazer. A primeira é: em qual destas áreas, desses itens, nós estamos crendo, sabemos melhor sobre elas do que Deus? É uma pergunta que você precisa de honestidade, de sinceridade para fazer a si mesmo, ao seu coração. Você precisa encarar o fato de que você precisa falar com o seu coração e perguntar a ele: onde você está achando que sabe mais do que Deus? Porque em muitas dessas situações nós temos nos atrevido a achar que sabemos mais do que Deus. O exemplo que eu já citei dos namorados. Quando um moço ou uma moça crente se envolve em julgo desigual, o que você precisa perguntar ao seu coração? Coração, em relação à norma para a vida, na hora de escolher alguém para me relacionar, eu estou me achando mais sabido do que Deus? Porque Deus disse uma coisa, e eu, no meu orgulho, na minha arrogância, eu estou me negando à instrução do Senhor. Eu, no meu orgulho, na minha soberba, eu estou me achando mais entendido de relacionamento do que o Senhor, porque Ele me disse uma coisa e eu estou desprezando esta coisa. Mas há tantos outros exercícios da vida. Hoje a sociedade tem sido arrogante, orgulhosa contra Deus na maneira de dizer o que é certo e o que é errado. Há alguns dias atrás, o ex-presidente Lula foi interpelado sobre uma passagem bíblica e sobre algo que Jesus falou. E ele diz: não, isso é bobagem. Mas não são apenas homens ímpios como o ex-presidente Lula que são capazes desse tipo de coisa. Nas pequenas coisas, quando não agimos com o temor do Senhor, com o medo de quem Deus é, do que Ele requer e daquilo que Ele faz, nós estamos de fato nos colocando numa posição de sermos superiores a Deus quanto ao entendimento daquela coisa. Nos nossos negócios, na maneira como nós tratamos uns aos outros, na maneira como nós escolhemos as nossas prioridades. Quando um dia como esse, pessoas trocam o culto público, a adoração de Deus, por coisas banais, fugazes, por coisas de pequena importância, por coisas tolas, o que elas estão dizendo é: eu sou melhor do que Deus nisso. Na avaliação quanto ao quarto mandamento, eu entendo mais de domingo do que Deus, enquanto Deus disse que o domingo era o dia do Senhor, eu estou dizendo que não é. É isso, meus irmãos, que é terrível e que tem sido determinante, um grave problema da nossa sociedade.
falta temor do Senhor, falta o princípio básico da piedade, aquilo que é fundamental à santidade. Alguns autores irão dizer que sem o temor do Senhor, sem temer ao Senhor de maneira aplicada a cada coisa pequena das nossas vidas, nós não haveremos de entender esta palavrinha tão importante, piedade. Uma palavra que tem sido desconhecida de muitos crentes. Numa certa ocasião, ouvindo um vídeo do pastor Lingan Duncan, ele dizendo que estranhava até mesmo o meio presbiteriano americano, de linha mais conservadora, de linha mais tradicional, o quanto a palavra piedade era algo estranho para muitos crentes. Quando você falava de vida piedosa, piedade, parecia que você estava falando de uma coisa naftalinada, uma coisa que fedia naftalina, uma coisa de puritano do século XVI e XVII. E não uma coisa adequada a crentes modernos, a crentes que vivem no século XXI. Hoje, se nós conversarmos com a maioria dos crentes, o que nós vamos perceber é que a palavra piedade pouco ou nada significa para eles. Falar de guardar os mandamentos, há crentes que não sabem dizer o que é o sexto mandamento, o que é o nono mandamento. Uma certa ocasião eu soube que um pastor havia se apresentado a um relator de tribunal ético de um concílio, e para uma entrevista prévia a uma queixa que havia sido levada ao concílio. E então ele perguntou: escuta, mas o senhor está aqui sendo demandado por quebra do quinto mandamento, o que o senhor fez com seu pai e sua mãe? Não conseguia um ministro entender que a quebra do quinto mandamento poderia ser contra pastores, contra os superiores, contra aqueles que têm autoridade sobre ele. Quantos não sabem que o nono mandamento é quando nós falamos mal do irmão? E hoje há uma coisa terrível na falta de temor ao Senhor, o quanto crentes têm falado mal de crentes, o quanto virou um hábito terrível a difamação uns dos outros. Falta de temor ao Senhor, o que produz hoje terrivelmente falta de vida piedosa. Portanto, meus irmãos, Satanás tenta incutir-nos a ideia de que nós só haveremos de ser felizes com a desobediência, que a obediência será restritiva demais para que sejamos felizes. Esse é o argumento do diabo. Mas o salmista diz que, pelo contrário, desobediência e bem-aventurança são mutuamente exclusivas. Ou você desobedece ou você é bem-aventurado. E o Senhor Jesus, ele vai desenvolver isso mais profundamente lá em seu Sermão do Monte. A partir de Mateus 5, Jesus vai estabelecer justamente nas bem-aventuranças a plataforma ética do reino de Deus, no sentido claro de que não há piedade na desobediência. Não há como você ser bem-aventurado na desobediência. Somente na obediência haverá bem-aventurança. É isso que, em primeiro lugar, este salmo nos ensina e ele nos apresenta a respeito do temor do Senhor, que necessariamente nos conduz à obediência. Uma segunda coisa importante neste salmo é que o temor correto, ele nos envolve numa piedade definida. A segunda coisa aqui neste salmo é que ele define piedade para nós. Nós temos aqui um conceito que não é um conceito vago, um conceito genérico, mas um conceito muito claro. Ele estabelece a necessidade da obediência aos mandamentos. Ele não apenas aponta que é para algo que é comandado por Deus, mas que é algo que é definido com clareza. O que muitas vezes nós temos considerado a respeito do discipulado é algo extremamente tênue. Há um texto que eu gostaria muito que ele fosse traduzido. Eu não me lembro o nome do autor, mas um texto que eu achei em um blog americano, onde ele faz a distinção entre discípulo e fã. Hoje no cristianismo nós temos mais fãs do que discípulos, lamentavelmente. Nós temos mais pessoas que admiram, que se agradam
de determinadas ideias do que discípulos radicais do Senhor Jesus, de pessoas que estão determinadas a todo custo a seguirem os mandamentos do nosso Senhor. É preciso entender que nesta piedade definida pelo salmista aqui, não há espaço para fãs, apenas para discípulos. E isso é muito importante porque há um prazer aqui em fazer o que Deus ordenou. E este é o cerne da verdadeira piedade. Veja o que o salmista diz na segunda parte do verso 1. Ele fala em se compraz nos seus mandamentos. Veja que não é simplesmente temor, medo de Deus, andando junto com uma obediência desanimada, triste, pesada. A alegria. Aqui o salmista está dizendo que há prazer em fazer essas coisas. E isso é muito importante, porque isso define a piedade. Há muitas pessoas que entendem a piedade como, de fato, obedecer aos mandamentos, mas como um fardo pesado, como algo que não é alegre, que não é feliz. De maneira que muitos crentes, na verdade, dão um péssimo testemunho do Evangelho, com suas vidas de tentativa legalista de obediência aos mandamentos do Senhor, sem qualquer alegria, sem qualquer prazer. Há uma verdadeira tortura emocional em se tentar obedecer esses mandamentos. Mas a definição que o salmista faz envolve um prazer nesta piedade, envolve um prazer em obedecer a esses mandamentos. Aqui é importante dizer aquilo que já era parte necessária da igreja lá em Atos 9:31, quando a palavra de Deus diz: então a igreja, andando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, foi multiplicada. Era uma igreja vibrante, era uma igreja alegre, uma igreja em que havia uma combinação equilibrada, perfeita, entre obediência e esse conforto do Espírito. E certamente uma igreja que ela tinha a estima dos de fora, porque se fazia o que se fazia com grande alegria. E a igreja do Novo Testamento não era uma igreja de fãs, mas uma igreja de discípulos. E essa é a grande diferença do fã e do discípulo. O discípulo, ele sempre terá prazer no seu mestre, no seu Senhor. Ele tem claramente definida a sua posição de vínculo, de seguimento, de obediência àquele que é o seu mestre. O fã, ele não tem um compromisso sólido de discipulado. A partir do momento que aquele a quem ele admira se mostrar diferente nos aspectos mais restritivos, ele vai cair fora do barco. Tanto é que uma coisa bastante interessante nos fãs é que os fãs, eles são sazonais, eles têm as temporadas. Eu me lembro muito bem da Ana Clara, e isso tem sido comum, acho que com toda criança, né? Que ela tem as fases dos programas que gostam, tem as fases das músicas que gostam, né? Teve uma época que a Ana Clara curtia muito assistir o Barney. E aí depois o Barney era a coisa mais chata do mundo, pouco tempo depois. E aí já estava assistindo uma outra coisa. E aí vai crescendo e vai mudando as coisas pelas quais ela é fã. E o crente que é fã é do mesmo jeito. Hoje ele está gostando de discipulado, evangelismo. Amanhã ele está gostando de teologia hardcore. Daqui a um tempo ele fala: não, agora eu quero liberalismo teológico. O fã é desse jeito, ele é migratório. Ele não tem uma consciência clara de algo consistente e sólido, que é definido pelo seu Senhor, e no qual ele tem prazer. E ele não terá nenhuma sensação de tédio, de aborrecimento, em fazer e proceder da mesma forma, com as mesmas coisas, 10, 20, 30 anos, por toda a vida. Por toda a vida ele sentirá o mesmo prazer em guardar o dia do Senhor. Por toda a vida ele sentirá prazer em louvar a Deus, seja com novos cantos, seja com os velhos hinos. Ele sentirá prazer em ver pregações, em ouvir aulas, exposições sobre os mesmos e velhos textos. Esse é o discípulo. O discípulo, ele é consistente, ele é estável, ele é comprometido, e ele tem um prazer indelével, significativo, aparente, consistente,
com as velhas coisas do seu Senhor. O fã é sazonal, é migratório, é instável. A cada mês, a cada ano, novas modas estarão lhe convidando. E se isso não acontecer, não haverá prazer. Portanto, meus irmãos, é preciso entender que quando o salmista fala aqui de comprar-se nos seus mandamentos, está falando de uma vida piedosa, de uma obediência alegre, viva, de uma obediência consistente e feliz naquilo que é a consistência piedosa desta pessoa. Calvino, falando sobre isso, ele diz o seguinte, prestem atenção: a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como Pai, tanto quanto ele teme e o reverencia como Senhor, abraça a sua justiça e teme ofendê-lo pior do que teme a morte. Quantos crentes hoje, da chamada igreja moderna, estão temendo mais a ofensa a Deus do que a morte? Eu creio que a grande maioria teme mais a morte do que ofender a Deus. Eu creio que a maioria dos crentes modernos temem mais a perseguição, temem mais a objeção dos homens do que ao Senhor. Quantos de nós têm se calado quanto a verdades das Escrituras por temor dos homens? Isso revela a falta de temor a Deus, isso revela a falta de piedade. E continua Calvino ainda dizendo que eu chamo a piedade da reverência que se juntou com o amor de Deus, que o conhecimento de seus benefícios por seu cuidado paternal, e que Ele é o autor de todo o seu bem, que eles devem procurar nada além dele, que eles nunca irão render-lhe serviço voluntário, certos de que o amor de Deus é especialíssimo. Meus irmãos, ilustrando isso, ilustrando esse tipo de amor que é um temor de Deus baseado naquilo que Deus é, no amor dele, naquilo que só Ele pode oferecer, no reconhecimento amoroso e alegre das coisas de Deus, ele ilustra da seguinte maneira: C.S. Lewis diz que não é uma benevolência senil, que sonolentamente deseja que você seja feliz à sua própria moda, nem a gélida filantropia de um magistrado consciencioso, nem mesmo o cuidado de um hospedeiro que se sente responsável pelo conforto de seus hóspedes. Não é por aí. Deus não é o velhinho de barba branca que a sociedade resolveu pensar e imaginar. Antes, o C.S. Lewis diz que ele é o próprio fogo consumidor, o amor que fez os mundos, persistente como o amor do artesão pela sua obra, e despótico como o amor do homem por seu cão, providente e venerável como o amor do pai pelo filho, ciumento, inexorável, exigente como o amor entre os sexos. Portanto, nós precisamos olhar para a natureza do amor de Deus, olhar para a natureza do cuidado de Deus, olhar para a própria natureza do que Deus é, e nós não teremos uma atitude passiva, senão um temor vivo, amoroso, apaixonado por quem Deus é. Deus, Ele não quer um pedacinho da sua vida, ou é tudo ou nada. Deus, Ele não quer cuidar da sua vida profissional e deixar por sua conta a sua vida amorosa, ou é tudo ou nada. Deus, Ele não quer você 2 domingos por mês, ou é tudo ou nada. É isso que se define como verdadeira piedade. Ou você está completamente apaixonado por Deus, pela sua glória, pelo seu ser, e completamente cheio de medo de quem Ele é, acima de qualquer coisa, de maneira que o seu amor jamais concorrerá com nada e nem ninguém nesta terra. Ou você é um ímpio. É isso que o salmista está dizendo. O temor do Senhor e a alegria na guarda dos seus mandamentos é aquilo que move, que determina a vida piedosa.
John Murray diz que o temor de Deus é a alma da nossa santidade. Somente homens e mulheres que temem a Deus, que agem com a devoção, com o entendimento correto de quem Deus é, com todos os afetos nos lugares certos, com relação a quem Deus é, haverá de experimentar santidade. Portanto, meus irmãos, isto é importante. Este é o medo correto. Este é a definição de vida piedosa que nós encontramos aqui neste salmo. Mas o salmista, ele não está falando de algo que está apenas aqui, mas que está permeado em toda a Escritura. A Bíblia toda está carregada desta expressão de temor a Deus como expressão de piedade. Nós vemos no Magnificat de Maria a seguinte expressão: e a sua misericórdia dura de geração em geração daqueles que o temem. 2 Coríntios 7, 1 diz: tendo, pois, estas promessas, amados, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Os exercícios da misericórdia de geração por geração, para quem? Para os que temem o Senhor. A purificação e santificação, para quem? Para os que temem o Senhor. É o medo correto, é o temor correto. Temer aquele que pode matar a alma, e deixando de temer aqueles que podem machucar o nosso corpo, é que nós haveremos de ver a grande via pavimentada para a santificação, para a verdadeira vida piedosa. Somente com o medo correto nós experimentamos a verdadeira expressão de piedade, de amor, de devoção a Deus. Hoje o costume da igreja é achar que se demonstra amor por Deus levantando as mãos, fazendo gestos, gemendo, mudando e modulando a voz, trabalhando expressões que nada mais são do que caguetes, falsetes, que nada apresentam de vida piedosa. Jesus simplificou tudo. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Se você adora gemer e levantar as mãos enquanto canta, mas também ama o adultério, você não sabe o que é amar a Cristo. Se você grita glória a Deus e glória a Deus, mas não guarda os mandamentos do Senhor, não os ama, não se alegra neles, não se compraz neles, você não sabe quem é Cristo. Mas esse temor, nos versos seguintes, o salmista, em versículos, em mais versículos do que a expressão do tema geral no primeiro versículo, ele vai dizer que não é apenas comandada e definida a piedade aqui com base no temor ao Senhor, mas aqui o temor correto envolve a piedade exibida, uma piedade que é por sua vez definida e agora praticada por aqueles que de fato temem ao Senhor. O Salmo 112 ele é um apelo prático e uma celebração ao temor do Senhor na prática. O que aquele que teme ao Senhor, que tem medo de Deus, o medo correto, o medo de Deus, o que ele faz? O que o temor do Senhor, como ele se realiza na vida, no tempo e de maneira eficaz na vida do crente? No decorrer desse salmo, há 9 marcas que eu identifiquei. Eu creio que talvez nós pudéssemos, num esforço, desenvolver um pouquinho mais isso. Mas eu quero me ater a 9 aspectos práticos do temor do Senhor nestes versos. O primeiro, que está no verso 2, ele diz: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Aqui nós tendemos a interpretar poderosa na terra de maneira mundana. O tempo todo o salmista vai associar as coisas aqui à justiça, e por uma maneira muito simples, porque essa é a presença de Cristo no salmo, a sua justiça, a justiça de Cristo, que é a justiça dos justos, a justiça dos santos do Senhor.
a nossa justiça. E essa justiça, ela faz com que homens temente a Deus andem de pé, andem de cabeça erguida quanto à integridade, quanto à sua condição no Senhor. Como andar no temor do Senhor e com vergonha? Aqueles que temem a Deus, eles andam desavergonhados. Vocês se lembram de Gênesis 3? O que era o medo de Adão e Eva naquele jardim? A vergonha de quem estava sujo. Eles não conseguiam andar com a cabeça erguida, de pé diante de Deus, porque havia ausência de justiça para isso. Eles estavam manchados, marcados pela vergonha. Mas o que esta descendência dos justos, dos tementes a Deus, o que ela experimenta? Ela experimenta a justiça de Jesus, a justiça de Cristo, e é nela, e somente nela, na justiça de nosso Senhor, somente nas coisas que Cristo faz, que nós poderemos andar de cabeça erguida, andar de pé, andar sem a vergonha que o pecado impõe aos homens. Somente Cristo pode nos retirar disso. Uma boa postura emocional, espiritual, social, cultural, vivencial diante dos homens é uma postura firmada na confiança da justiça de nosso Senhor. A boa postura nossa de caminhar e de estar em pé entre os homens é a justiça de Cristo. No verso 3, ele vai realçar ainda mais essa justiça como um fruto. Vejam o que o salmista diz: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Um fruto daqueles que temem ao Senhor é uma justiça duradoura, e que é a própria justiça do nosso Senhor Jesus. É essa a confirmação que o salmista está fazendo aqui, já em relação ao próprio argumento do verso 2. Meus irmãos, este é um fruto, este é uma maneira prática de se viver o temor ao Senhor. Mas o verso 4, ele vai continuar esta gradação, quando ele diz: ao justo nasce luz nas trevas, graça de Deus. O temor do Senhor faz com que nós experimentamos esse aspecto da graciosidade da bênção de Deus, do fato de que é completamente merecida, não tem nenhuma base em nós, e por conta disso, ele defenderá, ele é benigno, misericordioso e justo, porque do mesmo modo que eu tenho consciência da graça, eu serei gracioso. Pelo mesmo modo que eu sei de que eu não mereci os benefícios que eu recebi, eu irei tratar os outros com benignidade, com misericórdia. Aquele que teme ao Senhor, aquele que tem um medo correto, ele não apenas experimenta graça, mas ele comunica graça. Ele é gracioso no trato com os outros. E ainda no verso 4 nós podemos destacar isso como um outro fruto da justiça do Espírito na vida dos que temem a Deus, a compaixão. Nós seremos e teremos compaixão por aqueles que ainda não entregaram o seu coração ao temor do Senhor. Nós estaremos comprometidos em ter compaixão daqueles que ainda vivem na loucura, que é a vida que não teme ao Senhor, é o que nós vamos encontrar em Provérbios, capítulo 1, verso 7. E o verso 5, ele vai falar de uma outra coisa prática que o temor do Senhor produz em nós. Diz que ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. O temor do Senhor nos conduz, meus irmãos, à generosidade. Aquele que é temente a Deus é generoso. É isso que o salmista está dizendo aqui. E não apenas generoso, mas ao defender a sua causa em juízo, aponta para o fato de que há integridade naqueles que temem ao Senhor.
E o verso 7, ele diz: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, é confiante no Senhor. Esta firmeza, uma vez que a nossa motivação está baseada no temor do Senhor, não há desespero, porque nós não confiamos em algo em nós ou em algo que está em falsos deuses, mas nós confiamos naquele que confere a nós toda a firmeza necessária, toda a solidez necessária, de maneira que não há insegurança e que qualquer tipo de preguiça que nos impeça da piedade, dos exercícios, dos mandamentos do Senhor, haverão de ser afastadas. E no verso 8, ele vai falar sobre algo muito importante nessa gradação. Ele diz: o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. No final do verso 7 ele já dizia: o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração está bem firmado, não teme. Portanto, o estabelecimento do coração é algo que será prático, vivencial na vida daqueles que temem ao Senhor. A confiança flui desse coração. A segurança do justo e a firmeza do justo está no estabelecimento desta confiança em Deus, e saber quem Deus é, de saber que Ele nada pode temer. Eu não me atrevo a querer ser mais sabido do que Deus, a conhecer mais do que Deus sobre nada. Portanto, eu estou absolutamente seguro de que todo o conselho do Senhor me basta, me supre. Portanto, não há o que temer, não há por que temer. Vocês se lembram da ilustração que nós usamos aqui sobre o meninozinho que brincava na embarcação? E durante a tempestade, os tripulantes correndo desesperados e se incomodando com aquele menino, chegaram para ele: ei, você vai continuar brincando aí? O navio vai afundar. Venha, se salve, vamos correr com a gente para os botes. E o menino, com a cara mais lânguida, tranquila possível, ele vira para os tripulantes do navio e diz: é meu pai que está no comando, meu pai é o capitão, e ele sabe o que faz. Esse é o coração daquele que teme ao Senhor. Ele é seguro, ele não teme, ele tem um coração claramente estabelecido nesta confiança, nesta firmeza, de saber que não há o que temer, a não ser o próprio Deus. É isso que a palavra de Deus recorrentemente falou, não apenas a Josué, mas ao povo de Israel: ser forte e corajoso, não temas, eu sou contigo, não há por que temer. E finalmente o verso 9 fala de uma benevolência, uma extensão ainda mais significativa desta generosidade, quando diz: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. E no verso 10, o que nós vemos é um contraste para deixar muito claro de que todo o discurso de Satanás e todo o desenvolvimento que se faz de argumentar que aqueles que vivem na impiedade é que são felizes, de que o pecado é que tem recompensa. O salmista, então, naquilo que parece ser negativo, ele estabelece claramente como o desfecho para a impiedade, como o desfecho e a verdade de que o pecado nunca paga as suas promessas, de que o pecado nunca é um bom negócio, de que viver na vida ímpia nunca é uma coisa que trará resultados agradáveis. Pelo contrário, o salmista diz: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. Do mesmo modo que os desejos piedosos serão exaltados em glória, como diz o verso 9, o salmista desfecha, encerra o salmo, dizendo que o desejo ímpio, que os desejos maus perecerão. Se lembrem do que nós ouvimos pela manhã: o engano do coração nos leva à morte.
Você poderá sentir um aparente prazer com os desejos maus que são produzidos por esse engano. Você poderá sentir prazer na desobediência, mas é caminho de morte. Perecerá. E aquilo que o diabo tem dito, que é restritivo, que é corta prazer, que é aquilo que corta o barato, esse negócio de mandamento, esse negócio de viver uma vida de discipulado, de renúncia, a palavra de Deus diz que o fim é glorioso, que eles serão exaltados em glória. É exatamente a mesma recomendação que o apóstolo Pedro faz lá no capítulo 5, quando ele diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e ele, no seu devido tempo, os exaltará. Meus irmãos, esta é a recomendação da palavra do Senhor sobre o medo correto, sobre o temor que é a base da vida piedosa, sobre o temor que anda junto com a bem-aventurança, sobre o temor que anda junto com a felicidade. Temer a Deus, ao único Deus, ao único que se deve temer, é um caminho glorioso, é o caminho da vida piedosa, é aquilo que de fato vai trazer alegria, felicidade e glória eterna para os santos do Senhor. Portanto, este é o convite do Senhor para vivermos uma vida que muitos não querem viver, para viver uma vida que, para aqueles que são verdadeiramente chamados a ela, é a mais alegre das vidas, é o maior de todos os prazeres. Como diz o salmista, nós encontramos prazer nesta vida. Eu não sei qual tem sido o sentimento do coração de vocês, quanto à alegria que é estar sentado nestes bancos, cantar o que nós cantamos, ler o que nós lemos, refletir e ouvir as verdades, e sermos orientados a cada momento da palavra do Senhor, pelo que ouvimos, pela palavra de Deus, pelos cânticos, pelos hinos. Meus irmãos, eu não sei como está o seu coração quanto a isso, mas o que o salmista está dizendo é que essa é a verdadeira vida, esse é o verdadeiro prazer, essa é a verdadeira alegria. Como foi bom hoje de manhã estar sentado nesses bancos, ouvir a exposição do pastor Carlos, depois ouvir a aula do presbítero Márcio, de mesmo que por pouco tempo ouvir sobre verdades tão gloriosas que apontaram para o nosso Cristo, e que hoje nós temos o privilégio de não ter apenas como sombras, mas como uma revelação completa da glória do nosso Redentor. Isto é vida, isto é alegria. Que bênção há em vivermos esta vida. E este temor e este medo são agradáveis, porque eles são um fundamento para esta vida, como diz o próprio salmista no final do Salmo 111. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Lembram-se do tabernáculo que o presbítero Márcio falou de manhã? Os que temem ao Senhor são os que são reservados por toda a eternidade a viverem nesse tabernáculo. Que Deus nos abençoe. E eu gostaria de concluir com uma palavra que está no Salmo 19, versos 9 a 11. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro refinado, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e nos guardar a grande recompensa. Que Deus nos abençoe, e que essa seja a palavra dos nossos lábios. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, e vamos falar com o nosso Deus.